Agora sim o padre vai falar com quem? Com ela, né? Com a nossa querida Tati Boing, que ela é personal trainer, é isso? Olha, gente, ô Tati, que legal. Boa tarde para você, minha linda. Seja muito bem-vinda aqui no programa Bendita Hora. Ô Tati, conta melhor pra gente, assim, pra gente entender. Afinal de contas, a gente viu aí esse vídeo, um pessoal treinando. O que é esse LPF? Low Pressure Fitness. Olha. É uma ginástica de baixa pressão. Ela juntou, é uma técnica europeia, né, que juntou várias técnicas, o melhor de várias técnicas em uma só. E aí a gente tem uma técnica postural, respiratória, onde a gente combina exercícios de reeducação postural do RPG, a gente combina hipopressivos do yoga, lá de milênios, a gente combina respiração profunda, lenta, e aí a gente tem uma maior ativação de nervo vago, a gente já vai explicar um pouco mais sobre isso, mobilidade visceral, e aí também com os exercícios de stretching facial, que é um alongamento da nossa fáscia, que é diferente do alongamento muscular. Que interessante. Então, tem uma pergunta. Então, a gente pode aprender a respirar melhor. Eu já uma vez ouvi falar que a maioria de nós seres humanos, nós respiramos de maneira errada. Isso mesmo. Ou melhor, ela não é perfeita, a nossa maneira como habitualmente a gente respira, expira e expira. Mas a gente precisa aprender a reeducar. Então, essa atividade, ela nos ajuda também a trabalhar melhor a sua respiração. Também, isso. Com a respiração profunda, lenta, a gente tem um equilíbrio do nosso sistema nervoso, parasimpático e simpático. A gente precisa desse equilíbrio dos dois. O simpático é aquele que a gente está ativo, aquele de luta ou fuga. Aparece uma cobra aqui, é aquele que vai bombear sangue, a frequência cardíaca vai aumentar para a gente correr da cobra, por exemplo. E o parasimpático é aquele momento de relaxamento, de calma, de tranquilidade, que inclusive o sistema nervoso parasimpático a gente consegue com um trabalho respiratório profundo e lento, mas tem alguns artigos científicos que demonstram, por exemplo, preces também aumentam o nosso sistema nervoso parasimpático. Que bacana. Mas a gente precisa de um equilíbrio. A gente não pode nem estar muito ativado no simpático e nem estar muito ativado no parasimpático. Para nós estarmos aqui nesse momento, a gente está num equilíbrio do nosso sistema nervoso. Isso também acaba entrando um pouco na questão da ansiedade do ser humano, né? Exato. O LPF, ele acaba trabalhando também não só questão postural, questão como hérnia, a própria dor na lombar, hérnias discais inguinais, enfim. Mas ele trabalha muito ansiedade, depressão. Se a gente for para o lado de ativação do sistema parasimpático, a gente tem melhoras até em questão como câncer, porque o tônus vagal do nervo vago, ele estimula anti-inflamação no nosso corpo. Esse tipo de treino, ele, claro, precisa ser acompanhado por uma profissional como você. Estou dando um exemplo, como você, a Tati, que ela, inclusive a Tati, gente, só tem um detalhe aqui, ó, ela é formada no Brasil, aqui em LPF, e ela também está fazendo, ela é doutorada em Ciências da Saúde, hein? Isso mesmo. Tá vendo? Não aqui nós estamos falando de algo assim, além dos nossos costumes, tá bem? Super profissional. Esse tipo de exercícios, sempre vai ser acompanhado por um profissional capacitado. Por exemplo, pessoas que têm problemas de pressão arterial, pessoas que têm problemas de tireoide, como eu, né? Ou outros tipos de... Todos, a princípio, podem fazer, ou como que é isso aí? Ele é um exercício que ele precisa tomar cuidado, nem todos podem fazer. Como que você diria isso aqui, Tati, pra gente? Para os homens que a gente está, né, LPF, para os homens, mesmo quem tenha pressão arterial alta, pode fazer sim um LPF. Claro, é bom ter um cuidado de um profissional próximo, mas tem vários estudos indicando que uma única sessão a gente consegue baixar a pressão arterial, por exemplo. Puxa, que bacana. Uma única sessão por conta dessa respiração profunda lenta. Para qualquer idade, esse exercício pode ser feito. Para uma pessoa idosa,
qualquer Para um idade. jovem, para uma mulher, para um homem. Isso, porque o LPF ele tem vários benefícios. Recuperação no pós-cirúrgico, melhora de câncer, de AVC, a própria questão da coluna vertebral, então, pressão alta. Então, pensando em todas as vertentes que o LPF trabalha, fáscia, respiração, a gente pode se indicar para várias populações em todo nível e idade. Tá gostando da Tati? Hã? Super profissional. E a Tati vai continuar falando para nós sobre esse exercício, tá? Que ele não só mexe com a parte estética, que ela vai falar também, mas com a saúde de todos nós. E como nós estamos precisando de saúde, né? Somente quem teve Covid, tem problema para respirar, ficou com aquelas fibroses, né? Isso. Então, tudo isso ela vai explicar pra gente. Você pensa que ela só vem conversar com o padre? Daqui a pouquinho, ela vai fazer aqui alguns exercícios para você fazer na tua casa aí, hein? Mas, ó, antes tem um VT que vai mostrar os 5 erros. Ó, a mão do padre. 1, 2, 3, 4, 5. 5 erros mais comuns de quem pratica o LPF. Olha isso aí. Realizar corretamente a técnica postural e respiratória requer uma progressão adequada no ensino e concentração nos detalhes. Veja agora 5 erros mais frequentes na execução dos exercícios. Velocidade do movimento de expansão torácica, retificação cervical, inclinação pélvica, posição incorreta das escápulas, contração abdominal. Procure sempre um profissional para que a técnica seja aplicada de forma correta e não prejudique a sua saúde. Tá vendo, gente? Você pensa que é um negócio, eu vou fazer exercício. Ótimo. Mas não é só fazer. Você tem que saber e ter um acompanhamento para ver se você está fazendo direitinho. Isso não pode ser até perigoso. Por exemplo, Tati, nossa querida professora. Tati, já aconteceu muitas vezes de eu fazer um exercício, por exemplo, nas pernas, um agachamento, alguma coisa, e eu começo a sentir o meu coração. Tum-dum, 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 tum-dum. Até que ponto o meu cérebro está entendendo que isso é normal, ou eu tenho que dar uma parada, ou eu estou fazendo alguma coisa incorreta? Durante a atividade física mesmo, o batimento cardíaco, ele realmente acelera. O problema não é o batimento acelerar. O problema é quando as pessoas realizam a atividade física ou exercício prendendo a respiração. Eita. E gerando uma hiperpressão em todo o corpo. E pensa assim, o padre falou uma coisa muito interessante. Todo mundo respira errado. Sim, isso é verdade. É verdade. O equilíbrio do nosso corpo é 2 segundos de inspiração e 3 segundos de expiração. Equilíbrio hormonal, 4 segundos de inspiração e 8 segundos de expiração. Dá uma respirada correta aí. Inspira em 2, solta em 3. Esse é o equilíbrio do nosso corpo. Inspirar em 2, soltar em 3. Mas quando a gente quer acalmar, boca fechada, respiração pelo nariz e expiração mais profunda possível. Pode repetir essa parte, se eu quiser me acalmar, que eu ando muito nervoso. Boca fechada, só respiração nasal, inspirar em 2, tentar expirar em 4. Aí, ó. Viu? Entendeu, minha gente? Boquinha fechada. Isso gera o que a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca. O que é isso? Toda vez que a gente inspira, o nosso batimento cardíaco aumenta. Toda vez que a gente expira, esse batimento cardíaco diminui e pressão também aumenta e diminui. Deveria ser assim. Deveria, porque como a gente não respira direito, o que acontece? Nosso batimento cardíaco está sempre elevado. E isso, com os anos, vai fazendo com que também altere a nossa pressão arterial. Por isso que a gente vê tantas pessoas que com o passar dos anos têm pressão alta, porque realmente não respira direito. E aí, como a gente não respira direito, pressão arterial aumenta. Você acaba gerando consequências cardíacas também no seu corpo. Então, tudo isso vai gerando sobrecarga em todos os sistemas, não só no cardio,
respiratório, mas, por exemplo, vascular, excesso de pressão dentro do nosso organismo pode gerar pressão em assoalho pélvico. Para homens, vamos falar aí, próstata, problemas de próstata. Aí, rapaziada, próstata, entendeu? A gente pensa sempre, né, de repente a barriga ou as costas que está doendo, né, já não tem a mesma postura, mas pensando nesse quesito dos homens, na falta de circulação e o excesso, porque assim, nós fomos feitos para se movimentar. E nós passamos a maior parte do nosso tempo assim, sentados. Homens têm um nervo que passa ali muito próximo ali da bolsa escrotal, que se chama o nervo pudendo. Esse nervo, quando ele fica muito pressionado por conta de uma má postura ou muito tempo sentado, ele gera, então, pode gerar deficiência em problemas com ereção, ejaculação precoce, mas também problemas na próstata. Tati, esse LPF, existe em alguma coisa nele que existe algum tipo de restrição para fazê-lo? Pela sua experiência, existe alguma coisa para praticar isso? Olha, em alguns casos assim, sim, é bom a gente evitar. Em casos de tromboembolismo, mas geralmente a pessoa vai estar medicada, mas ainda assim é bom a gente ter um certo cuidado. Quando a pessoa está fazendo algum tipo de tratamento de câncer, quimioterapia, se bem que a pessoa nesse momento ela já está um pouco mais fraca mesmo, mas ainda assim, como o LPF ele estimula uma drenagem linfática, então é como se a gente favorecesse que aquela droga saísse mais rapidamente do corpo. Então, durante a quimioterapia também não é indicado. O LPF ele é indicado também para vários tipos de colite, endometriose, enfim, no caso das mulheres endometriose. Mas se você está num momento de inflamação e que você tenha um sangramento, nesse momento também é importante que você dê uma segurada. O tempo para fazer, assim, qual é o tempo para que ideal no dia para uma pessoa fazer o LPF? Essa técnica, ela uma vez por semana somente, uma aula completa que dure... Uma vez por semana só? Uma vez por semana. É o suficiente? Sim. Desde que faça direitinho. Isso. 40 a 60 minutos, uma aula completa, onde a gente tem exercício de mobilidade antes de fazer, prática respiratória que dá mais ou menos uns 30 minutos, uma parte final só de relaxamento. Uma vez por semana já é mais do que suficiente, porque envolve também algumas questões emocionais. Vai exigir bastante do corpo? Exige bastante. A gente acaba trabalhando na respiração algumas questões por trás, emocionais, porque a gente trabalha também fáscia. A fáscia, vou explicar aqui. O que é a fáscia? A fáscia, lá na minha faculdade, né, a gente descobria que tem uma pele que recobre músculo, uma pele fininha, que é uma pele colagenosa. E a única coisa que a gente sabia é algo muito recente mesmo. A única coisa que a gente sabia é que ela servia só para cobrir músculo, proteger o músculo e nada mais. Ia lá no anatômico, raspava, tudo, jogava fora. Só que o que os pesquisadores descobriram, isso muito recente, 2003 para cá é que começaram os estudos sobre fáscia, é que essa fáscia, ela não só recobre músculo, e ela está presente em todo o nosso corpo. Ela entra por dentro do músculo, ela conecta um órgão no outro, ela chega até nível extracelular e nível intracelular, ou seja, é um dos 3 maiores sistemas e mais importantes sistemas do corpo. E por ser cheio de terminação nervosa livre, ele transmite informação de tudo que está acontecendo no meu corpo de uma maneira, olha que interessante, muito mais rápida do que o próprio sistema nervoso. Nossa, então, via nervo, a gente vai numa velocidade de 220, 230 metros por segundo e via fáscia a gente vai numa velocidade de 1.200 metros por segundo. Meu Deus do céu. Ou seja, ela sabe tudo que está acontecendo instantaneamente. Deixa eu fazer, vamos fazer uma demonstração um pouquinho desse LPF, porque o Barba tá doido para fazer isso aí. Hein, Barba? Você tá louco para fazer LPF, né, cara?
Você tem como fazer uma demonstração pra gente? Tem sim, tem. Gente, a Tatinha agora, eu falo Tatinha porque ela é pequenininha, mas a mulher é poderosa pra fazer, hein? Ela vai mostrar agora como é que faz um pouquinho esse LPF. Bom, é uma técnica postural respiratória. A ideia o ideal é que você esteja descalço. Vou ficar aqui de tênis, estou aqui no programa. Okay. Mas você que está em casa, fique descalço. Nós vamos sempre pensando desde baixo até em cima, montando a nossa postura. Então é ideal que a pessoa feche os olhos para sentir mesmo a sua postura. Desbloqueie o joelho, porque a gente não pode estar travado. A partir do momento que eu estou travada, eu entro no sistema simpático. A gente encaixa o nosso quadril, então quadril nem para frente nem para trás. E aqui está o pulo do gato, é a gente fazer esse crescimento axial. Quem está em casa pode colocar a mãozinha lá no topo da cabeça e imagina um fiozinho puxando você. Só de fazer isso, meu músculo abdominal ele já está fortalecido. Eu sempre costumo falar para os meus alunos que barriga para dentro é merecimento, não é força. A gente não faz força para manter a barriga no lugar. É o fato de a gente estar com os pés bem conectados no chão, mantendo a postura, a minha barriga... No exército o pessoal já fala, barriga para dentro, peito para fora. Não é certo. É certo, né? Não, prejudica muito a nossa respiração. E a partir desse momento, quem está em casa pode entrelaçar as mãos atrás aqui da cervical para reposicionar essa cervical no lugar, porque está todo mundo assim, de tanto usar celular, né? É verdade. Então, reposicionar a cervical e manter todo o alinhamento. E agora, pensa que o seu bracinho lá, ó, ele está crescendo. Imagina que se assim, ó, se eu estivesse na sua casa, eu ia estar empurrando aí no seu dedo e você está empurrando para fora. A gente perdeu esse costume na nossa vida, porque as pessoas encostam na gente e a gente tira o braço, quando na verdade a gente deveria, tipo, respeita aqui o meu espaço. É verdade. E mantém crescendo. Pensa no o seu bracinho, o seu cotovelinho, ele está no campo de visão. E você não precisa olhar para esse braço para saber que o cotovelo está no campo de visão. Eu estou aqui, eu estou percebendo. E aqui eu começo a minha respiração. Não é respiração abdominal, é respiração costal. É contra a nossa fisiologia respirar pelo abdômen, a não ser deitados. Mas no LPF nós utilizamos respiração costal. Nós temos costela, nós temos osso para aguentar essa pressão que o ar gera no nosso corpo. Então a gente faz essa movimentação. E nós vamos inspirar, puxar o ar por 2 segundos. E quando soltar o ar, não faz biquinho, solta a mesma quantidade de ar, só que em 3 segundos. 3, 2, 1. Terminou? Tranca o narizinho, tranca a boca e só faz uma sucção da barriguinha para dentro. Puxa como se quisesse encostar o seu umbigo lá na costela e mantém aqui. Agora, na volta, a gente vai inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca. É um treinamento que faz uma ativação dos nossos músculos abdominais, o mais profundo, que é o transverso. Ele só é trabalhado com respiração. Não existe mais nenhum outro músculo, nenhum outro aparelho que trabalhe esse músculo transverso do abdômen. Perfeito. Ele só é trabalhado com respiração profunda e ele forma como se fosse uma cinta no nosso corpo. Por isso ele mantém os nossos órgãos no lugar, porque a gente está interagindo com a gravidade. Sim. Então tudo cai. A gente precisa puxar isso de volta para o lugar. Entendi. Automaticamente eu consigo melhorar a pressão intraabdominal, evitando hérnias inguinais, hérnia umbilical. Eu crio espaço na minha coluna vertebral, onde eu melhoro a minha postura, melhoro hérnias discais. Pensando no ato da respiração profunda, eu consigo, então, melhorar toda a questão ligada à doença cardíaca, doença renal, dor crônica, dor lombar, enfim, uma infinitude aí de possibilidades. Que maravilhoso. Isso aí também ajuda muito para quem gosta de cantar, é cantor. Sim. Para fazer esse exercício respiratório é muito bom, para você ter aquela potência pulmonar, para você cantar por mais tempo, saber impor a voz, etc e tal, não é? Vários atletas têm buscado, a gente tem atletas campeões até que fazem o LPF, porque aí eles buscam desempenho esportivo mesmo. Uma vez por semana, mais ou menos num tempo de até 40 minutos fazendo? Todos os dias 5 minutinhos. E todos os dias 5 minutinhos. Sabe o que vai acontecer? Você vai ressuscitar já aqui, fisicamente, que o seu corpo vai voltar a você colocar a parada no lugar, hein? Você vai saber viver com saúde, é ou não é? É isso
Querida Tati, muito obrigado. Foi um prazer grandioso ter Prazer você foi meu, aqui. prazer foi Espero que a gente volte para continuar outros assuntos sobre esporte e ginásticas. Que Deus abençoe você.